curiosos para entender mais transformações, a próxima que nós vamos estudar é o reflexo, a reflexão, que pode se dar de várias maneiras. A gente vai associar reflexão a espelho, também a famosa selfie. Então, a reflexão significa que você vai ter o reflexo da imagem. Então, o mesmo polígono que o polígono original em relação a alguma coisa refletido. A primeira que nós vamos ver, então, é a reflexão em relação ao eixo Y, ou seja, como um espelho vai funcionar o eixo Y para a direita e a esquerda. Então, nós vamos posicionar primeiro os 4 vértices do polígono ABCD. Então, o A1 e 1, por que isso aqui está negativo? Tudo positivo. 1 horizontal e 1 vertical. Depois, B, 1 e 3. O C, 3 e 1. E o D, 3, 3. 3 horizontal, 3 vertical. Nós temos, então, sem nem precisar traçar, nós vamos traçar um quadrado. Quadrado de lado 2, do 1 até o 3. Ele tem um quadrado de lado 2. Então, este quadrado, para a gente fazer o reflexo no eixo Y, a gente vai trabalhar com o seguinte: a gente vai trabalhar multiplicando por menos 1, ou seja, trazendo o oposto apenas da abscissa, apenas da horizontal. Então, vai fazer vezes 1, tudo que for horizontal, e vai manter tudo que for vertical. Então, o ponto A vai gerar o ponto A1, 1 vezes menos 1, menos 1. E a ordenada mantém 1. O ponto B1, 1 vezes menos 1, menos 1. E o ponto 3 mantém. O ponto C1, 3 vezes menos 1, menos 3. O 1 da ordenada mantém. E o D1, 3 vezes menos 1, menos 3. A ordenada 3 mantém. Então, a gente agora vai refletir para o eixo Y. 1 negativo e 1 positivo. 1 negativo e 3 positivo. 3 negativo e o 1 positivo e 3 negativo para o 3 positivo. Então, nós temos A1, nós temos B1, nós temos C1 e nós temos D1. E aqui nós posicionamos um quadrado também de lado 2, mas o que muda é que ele agora vai estar no segundo quadrante com as coordenadas X, que são as abscissas horizontais, todas opostas às coordenadas X do quadrado roxo. E agora, uma outra reflexão pode ser considerada em relação ao eixo X. Então, nós vamos trabalhar com um polígono EFGH. Então, ele vai estar todo no primeiro quadrante. Então, 1 e 1, horizontal 1 e vertical 1, ponto E. 5 e 1, horizontal 5 e vertical 1, ponto F. 4 e 2, horizontal 4
e vertical 2, ponto G, e 2, 2, horizontal 2 e vertical 2, o ponto H. Então, nós vamos observar que o polígono formado é um trapézio. Trapézio isósceles, com os dois lados aqui, EH e FG, congruentes, de mesma medida. E dois lados paralelos. Então, para a gente trazer a reflexão em relação ao eixo X, se aqui, em relação ao eixo Y, a gente multiplicou as abscissas por um negativo, agora, no eixo X, a gente vai multiplicar a ordenada, para a gente conseguir exatamente em relação ao eixo X como um espelho. Então, vezes um negativo, as ordenadas, para trazer os opostos das coordenadas verticais. Então, vai me gerar E1, F1, G1 e H1. E1, 1 da horizontal mantém. Vertical multiplica por menos 1. Então, é 1 e 1 negativo. O F1, horizontal mantém o 5. Vertical multiplica 1 vezes menos 1. Menos 1. G vai gerar o G1. 4 mantém. O 2 multiplica por menos 1. Menos 2. E o H também, horizontal mantém o 2. Vertical multiplica por menos 2. Então, agora, tendo as coordenadas, a gente vai posicionar E1, F1, G1 e H1. Percebemos que são todas do quarto quadrante, porque todas têm horizontal positivo e vertical negativo. Então, 1 e 1 negativo, 1 positivo na horizontal e 1 negativo na vertical. E1, F1, 5 na horizontal, 1 negativo vertical. G1, 4 e 2 negativo. 4 na horizontal, 2 negativo vertical. H1, 2 positivo e 2 negativo. 2 positivo horizontal, 2 negativo vertical. Então, a gente percebe que os pontos dos vértices, eles refletem exatamente em relação ao eixo X como um espelho e assim também os polígonos. Tudo bem? Então, vamos recapitular as transformações que nós vimos? Então, aqui no meio, a gente vai ter a ampliação. Quando a figura aumenta, você vai ter a multiplicação de todas as coordenadas horizontais e verticais por um número inteiro, que não seja fracionário. Depois, a redução, multiplicação por uma fração ou, então, uma divisão. E a reflexão, agora, que pode ser em relação a um eixo ou, se vocês se perguntarem também, e se eu multiplicar por um negativo todas as coordenadas? Então, a gente vai ter que a reflexão vai ser em relação ao eixo. Então, você vai trocar de quadrante pela paridade. Do 1 para o 3 ou do 2 para o 4 e vice-versa. Tudo bem? Até a próxima!